O caso Dália Negra foi, indiscutivelmente, um dos mais famosos casos de homicídio dos Estados Unidos no século XX. Aconteceu em Los Angeles, em 1947, quando o corpo de uma aspirante atriz chamada Elizabeth Shore foi encontrado mutilado ao lado de uma calçada, numa cena de violência explícita chocante. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Amanda Lima e sejam muito bem-vindos à Cena do Crime. Aqui eu conto para vocês histórias sobre casos reais, mistérios, desaparecimentos e muito mais. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha, ativa o sininho e chama todo mundo para ver o caso de hoje. Quem era Elizabeth Shore? Elizabeth nasceu em 29 de julho de 1924, em Boston, Massachusetts, e ela era a terceira das 5 filhas de Cleo A. Shore, seu pai, e Phoebe May Sawyer, sua mãe. Em 1927, a família Shore mudou-se brevemente para Portland, no Maine, antes de se estabelecerem em Medford, no subúrbio de Boston, no mesmo ano. O pai de Elizabeth trabalhava construindo campos de golfe em miniatura, até perder a maior parte das suas economias na Grande Depressão da Bolsa de Valores de 1929. Em 1930, seu carro foi encontrado abandonado na ponte Charlestown e pensou-se que ele havia pulado da ponte. Acreditando que o seu marido havia falecido, a mãe de Elizabeth começou a trabalhar como contadora para sustentar a família. Elizabeth tinha ataques graves de asma e bronquite e aos 15 anos teve que passar por uma cirurgia pulmonar, após o qual os médicos sugeriram que ela se mudasse periodicamente para um clima mais ameno para evitar problemas respiratórios. Então, a mãe de Elizabeth a enviou para passar os invernos em Miami, na Flórida, com amigos da família, pelos próximos 3 anos. E então, ela abandonou a escola no segundo ano do ensino médio. No final de 1942, a mãe de Elizabeth recebeu uma carta de desculpas do seu suposto marido falecido, que revelou que ele estava de fato vivo e que havia começado uma nova vida na Califórnia. Em dezembro do mesmo ano, já com 18 anos, Elizabeth se mudou para Vallejo, na Califórnia, para morar com seu pai, que ela não via desde quando tinha 6 anos de idade. Na época, ele trabalhava no estaleiro naval Mary Island, na Baía de São Francisco. Discussões entre Elizabeth e seu pai levaram ela a se mudar em janeiro de 1943. Nesse mesmo ano, Elizabeth conseguiu um emprego em Camp Cook, que era a base da Força Aérea dos Estados Unidos, que ficava em Lompoc, e morou brevemente com um sargento desse mesmo lugar. Ela deixou Lompoc em meados de 1943 e mudou-se para Santa Bárbara, onde foi presa em 23 de setembro do mesmo ano, por beber em um bar local enquanto ainda era menor de idade. As autoridades a mandaram de volta para Massachusetts, mas ela voltou para a Flórida, fazendo apenas visitas ocasionais à sua família em Boston. Enquanto na Flórida, Elizabeth conheceu o Major Matthew Michael Gordon Jr., um oficial da Força Aérea, que estava em treinamento no Sudeste Asiático da Segunda Guerra Mundial. Pouco depois, ela disse a alguns amigos que Gordon a havia pedido em casamento por escrito. Ela aceitou o pedido, mas Gordon morreu em um segundo acidente em 10 de agosto de 1945, menos de uma semana antes do fim da guerra. Shore passou os últimos 6 meses de sua vida no sul da Califórnia, principalmente na área de Los Angeles. Pouco antes da sua morte, ela trabalhava como garçonete e alugou um quarto atrás da boate Florentine Gardens, em Hollywood Boulevard. Ela tem sido descrita como uma aspirante atriz. De acordo com algumas fontes, ela de fato tinha aspirações de ser uma estrela de cinema, embora ela não tivesse trabalhos ou créditos de atuação reconhecidos. Em 9 de janeiro de 1947, Shore voltou para sua casa em Los Angeles, após uma breve viagem a San Diego com Robert Mullen,
um vendedor de 25 anos com quem ela namorava. Porém, ele era casado. Manley afirmou que deixou Elizabeth no Baltimore Hotel, no centro de Los Angeles, e que ela iria se encontrar com a sua irmã, que estava de visita na cidade naquela tarde. Segundo alguns relatos, a equipe do Baltimore realmente se lembrava de ter visto Elizabeth usando o telefone do saguão do hotel. Pouco depois, ela foi supostamente vista pelos clientes do Crown Grill Cocktail Lounge, a aproximadamente 600 metros de distância do Baltimore. Ah, e lembrando, gente, o Hotel Baltimore não é o Hotel Cecil, tá? São hotéis diferentes. Na manhã do dia 15 de janeiro, enquanto caminhava com a sua filha de 3 anos, Beth Bensinger viu algo estranho em uma valeta de uma obra de um condomínio. Inicialmente, ela pensou que fosse um manequim de loja. Ao se aproximar, ela percebeu que era o corpo de uma mulher e acionou a polícia. Alerta de gatilho, tá, gente? A partir de agora, vou contar um pouco como estava o estado do corpo quando foi encontrado. Vou deixar na tela o minuto que você pode passar para lá e seguir com a história. O corpo severamente mutilado de Shore foi completamente cortado na cintura e seu sangue drenado, deixando a sua pele pálida e branca. Os médicos legistas determinaram que ela estava morta por cerca de 10 horas antes de ser encontrada. O corpo aparentemente foi lavado pelo assassino. O rosto de Elizabeth foi cortado dos cantos da boca até as orelhas, criando um efeito conhecido como sorriso do Coringa. Ela tinha vários cortes nas coxas e nos seios, onde porções inteiras de carne foram cortadas. A parte inferior do seu corpo estava posicionada a 30 centímetros da parte superior, e seus intestinos estavam cuidadosamente dobrados sobre suas nádegas. O cadáver havia sido posado com as mãos sob a cabeça, os cotovelos dobrados em ângulos retos e as pernas bem abertas. Após a descoberta, uma multidão de curiosos e repórteres começou a se reunir. Tiraram várias fotos do corpo e, consequentemente, contaminaram a cena do crime. Perto do corpo, os detetives localizaram uma marca de calcanhar no chão entre umas marcas de pneu. Em um saco de cimento contendo sangue aguado foi encontrado nas proximidades. A autópsia foi realizada em 16 de janeiro por Frederick Newbar, o legista do condado de Los Angeles. O relatório da autópsia afirmou que Shore tinha 1,65 de altura, pesava 52 quilos e tinha olhos azuis claros, cabelos castanhos escuros e dentes muito cariados. Havia marcas de ligadura em seus tornozelos, pulso e pescoço, e um pedaço do seu seio direito havia sido tirado. O corpo foi cortado completamente ao meio por uma técnica ensinada na década de 1930, chamada hemicorporectomia, e também não havia hematoma na incisão, sugerindo que o seu corpo havia sido dividido ao meio depois que o seu coração já havia parado de bater. Também havia um corte do umbigo até a região suprapúbica. Ela também levou alguns golpes na cabeça e tinha o horrível sorriso do Coringa, como já mencionei. E o seu canal anal estava dilatado, sugerindo que pudesse ter ocorrido um abuso. Porém, foram feitos testes de presença de esperma, mas o resultado foi negativo. Ela foi identificada após suas impressões digitais serem enviadas ao FBI. As impressões digitais de Elizabeth estavam no arquivo de sua prisão de 1943. Em 21 de janeiro, uma pessoa que alegava ser o assassino de Elizabeth ligou para o escritório de James Richardson, o editor do Examiner, um jornal local que apelidou Elizabeth Shore de Black Dahlia, devido a um filme lançado no ano anterior chamado Blue Dahlia. Dizem que era porque a história do filme parece um pouco com o que aconteceu com ela. Na ligação, ele parabenizou Richardson pela sua cobertura do caso no jornal e afirmou que planejava eventualmente se entregar, mas não antes de permitir que a polícia o perseguisse ainda mais. Além disso, a pessoa disse a Richardson para esperar algumas lembranças de Beth Shore pelo correio. Em 24 de janeiro, um envelope pardo suspeito foi descoberto por um funcionário do Serviço Postal dos Estados Unidos. O envelope havia sido endereçado ao Examiner
com palavras individuais que haviam sido recortadas e coladas de recortes de jornais. Além disso, uma grande mensagem na frente do envelope dizia: "Aqui estão os pertences de Dália. Carta a seguir." O envelope continha a certidão de nascimento de Elizabeth, o seu cartão de seguro social, fotografias pessoais, nomes escritos em pedaços de papel e um livro de endereços com o nome Mark Hansey gravado na capa. O pacote havia sido cuidadosamente limpo, semelhante ao corpo de Elizabeth, o que levou a polícia a suspeitar que o pacote havia sido enviado diretamente pelo seu assassino. Apesar dos esforços para limpar o pacote, várias impressões digitais parciais foram retiradas do envelope e enviadas para testes. No entanto, as impressões foram comprometidas no caminho e não puderam ser examinadas adequadamente. No mesmo dia em que o pacote foi recebido pelo examiner, uma bolsa e um sapato de camurça preta teriam sido vistos em cima de uma lata de lixo em um beco a uma curta distância da Avenida Norton e a 3 quilômetros de distância onde o corpo de Shore foi descoberto. Os itens foram recuperados pela polícia, mas também foram limpos com gasolina, destruindo qualquer impressão digital. A polícia rapidamente considerou Mark Hansey, o dono do livro de endereços, encontrado no pacote, um suspeito. Hansey era um rico proprietário de uma boate e teatro local, e um conhecido em cuja casa Shore havia ficado com amigos. E de acordo com algumas fontes, ele também confirmou que a bolsa e os sapatos descobertos no beco eram de fato de Elizabeth. Anne Todd, amiga e colega de quarto de Elizabeth, disse aos investigadores que Elizabeth havia recentemente rejeitado os avanços sexuais de Hansey e sugeriu isso como uma causa potencial para ele matá-la. No entanto, ele foi inocentado da suspeita no caso. Além de Hansey, o Departamento da Polícia de Los Angeles entrevistou mais de 150 pessoas nas semanas seguintes, que eles acreditavam serem suspeitos em potencial. Manley tinha sido uma das últimas pessoas a ver Shore viva. Ele também foi investigado, mas foi inocentado da sua suspeita após passar por vários testes de polígrafo. A polícia também investigou várias pessoas listadas no livro de endereços de Hansey, incluindo Marty Lewis, que era um conhecido de Elizabeth. Mas Lewis forneceu um álibi para a data do assassinato de Elizabeth. Ele estava em Portland, no Oregon, visitando seu sogro, que estava morrendo de insuficiência renal. Em 26 de janeiro, outra carta chegou ao Examiner, dessa vez manuscrita. A pessoa da carta dizia que em 29 de janeiro iria se entregar, marcando local e data para a polícia. A polícia esperou no local no dia 29 de janeiro, mas o suposto assassino não apareceu. Em vez disso, às 13 horas, o Examiner recebeu outra carta recortada e colada que dizia: "Mudei de ideia. Você não me daria um acordo justo. O assassinato de Dália foi justificado." Na primavera do mesmo ano, o caso foi arquivado por falta de provas. George Hill Hodel Jr. era um suspeito, como os outros. Ele nunca foi formalmente acusado do crime. Ele ganhou muita atenção como suspeito após a sua morte, quando foi acusado pelo seu filho, o detetive de homicídios de Los Angeles, Steve Hodel, de matar Shore e cometer vários assassinatos. Antes do caso da Dália, ele também era suspeito da morte de sua secretária, Ruth Spalding, mas não foi acusado, e foi também acusado de abusar sexualmente da sua própria filha, Tamar, mas foi absolvido. Shore está enterrada num cemitério em Oakland. Depois que as suas irmãs mais novas cresceram e se casaram, a sua mãe, Phoebe, mudou-se para Oakland para ficar mais perto do túmulo da sua filha. Phoebe faleceu aos 90 anos de idade. O assassinato de Elizabeth foi descrito como um dos crimes mais brutais e culturalmente duradouros da história americana, e a revista Time o listou como um dos casos não resolvidos mais infames do mundo. Em seu nome foram produzidos livros e filmes, e ela acabou por se tornar famosa, infelizmente, de uma maneira muito trágica. 75 anos de dúvidas. Quem matou Elizabeth Shore? Seria esse o crime perfeito? Deixem suas opiniões nos comentários. Eu vou ficando por aqui e te vejo no próximo vídeo.